Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio de Follow Him. Acho que ele ficou desapontado com a realidade do que viu em Sião. Acho que ele também estava desiludido com os líderes da igreja. Ele começou a perceber que eles eram humanos. Eles não eram perfeitos. Ele viu Joseph entrar em alguns desentendimentos. Viu os elders brigando. Eles tiveram muita dificuldade para voltar para a casa de Sião com problemas no rio Missouri, como você sabe. E isso desiludiu ainda mais Ezra Booth. Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou seu anfitrião. Estou aqui com John Bythway. John, um co-apresentador fiel e sábio que, com o tempo, será considerado digno de herdar as mansões preparadas para ele. John, eu li esse versículo. Pensei, a mansão de John Bythway no céu, se for pelas boas obras, pela humildade, será quase tão grande quanto a minha mansão. Vou pensar, sim, aquele é o John ali na minha casa de férias. Não, John, você é uma pessoa fiel e sábia. Haverá uma grande Bythway bem na mansão de seu. Eu gosto disso. Estou tentando viver de acordo com esses adjetivos. Acho que sua mansão ficará na beira da estrada. Certo? Sim. Para outro lugar. John, hoje temos a companhia da doutora Rosalind Welch. Rosalind, bem-vinda ao Follow Him. Obrigada, Hank. Obrigada, John. Estou muito animada por estar aqui com vocês. John, a Rosalind é altamente recomendada. Ela trabalha em estreita colaboração com um de nossos amigos, Jeb House, Dr. House, do Instituto Maxwell. John, não sei se você se lembra, mas eu perguntei a Jeb, fale-me sobre Rosalind Welch. Um grande sorriso. Elogios para cima e para baixo, achamos que deveríamos tê-la conosco. John, Rosalind, estamos nas sessões 71 a 75. Hoje, a lição se chama Nenhuma arma que se forme contra você prosperará. Agora, esta pode ser ofuscada porque temos uma grande e bela sessão chegando na sessão 76. Mas não quero chegar lá ainda. Quero parar e ver isso. John, sei que uma dessas sessões é sobre Newell Whitney como bispo. Ele é o segundo bispo da igreja. Sei que você já foi bispo. O que lhe vem à mente quando pensa nessas sessões que levam à sessão 76? Penso muito no trabalho missionário, penso em voltar para casa de uma missão e estabelecer um padrão. O Senhor vai usar essa frase, ter um padrão de como é a vida missionária. E o que você vai fazer quando voltar para casa. Que isso seja um padrão. Penso em uma comissão. Ele chama isso de ser mudado, tentando fazer o que o Senhor quer. Seu coração está com Newell Whitney, que vai ser bispo. Ele deve estar pensando, o que é isso? O quê? Como vou fazer isso? Todas essas coisas eu espero ansiosamente aqui. Gostaria de saber se Newell Whitney achava que o último bispo que você chamou, você o enviou para o Missouri, certo? Posso ficar aqui? Você vai me mandar para bem longe? Rosalind, o que estamos esperando para hoje? O que você quer fazer? Vamos falar muito sobre os missionários e o trabalho missionário. Vamos falar sobre os bispos. Estou animado para falar sobre o princípio da consagração, que não é apenas um princípio, é um convênio. É um convênio do templo. Conhecemos a consagração como a dedicação de nossos recursos e de nosso tempo à obra do Senhor. É também uma transformação de nosso relacionamento com o Senhor e de nosso relacionamento com nós mesmos. Não podemos estudar esta lição sem discutir como Sião é construída. Vamos falar sobre como as pessoas comuns podem criar relacionamentos de responsabilidade e serviço trabalhando localmente em nossas próprias esferas. Trabalhamos juntos para construir uma Sião global. Estou animado para falar sobre o que acho que pode ser um aspecto menos reconhecido da consagração de Sião, que é a ideia de receber. Pensamos em consagração como doação, mas acho que há um aspecto muito importante de receber que também faz parte da vida consagrada. Quero falar sobre isso também. Uau! Como fiz o convênio de viver a lei da consagração, não sei se alguma vez me passou pela cabeça receber. Essa é uma ótima ideia. John, nunca tivemos a Rosalind
no programa antes. Você tem alguma informação sobre ela? Entramos no FBI e procuramos por uma verificação de antecedentes? O que sabemos? O que sabemos sobre essa pessoa? Estou muito feliz por tê-la aqui. Deixe-me apresentar a doutora Rosalind Franzen Welch, que é pesquisadora e diretora associada do Instituto Maxwell. Vou pedir-lhe que, quando terminar de ler este texto, explique algumas dessas coisas. Ela tem um doutorado em literatura inglesa moderna da Universidade da Califórnia, em San Diego, e é bacharel em inglês pela BYU. Sua pesquisa atual se concentra na teologia e literatura das escrituras dos santos dos últimos dias. Tópicos que ela explora na mídia impressa e em podcasts, inclusive no podcast do Instituto Maxwell que ela apresenta. Ela é autora de 3 livros e, mais recentemente, e isso é divertido, ela é coautora com Adam Miller, que já participou do podcast. O livro chama-se 7 Visões, Imagens de Cristo em Doutrina e Convênios. Ela e seu marido John têm 4 filhos quase adultos. Eles adoram explorar juntos os lugares selvagens de Utah. Gostaria de lhe perguntar, conte-nos mais sobre a série, da qual é coautora com Adam Miller. Esse tem sido um projeto muito divertido. Esses livros são livros de cartas uns para os outros. Escolhemos 7 textos de qualquer livro das Escrituras. Nosso primeiro foi 7 Evangelhos sobre o livro de Mórmon. O mais recente, 7 Visões, é sobre doutrina e convênios. Escolhemos 7 capítulos ou 7 passagens que nos dizem algo sobre Cristo. Em seguida, simplesmente escrevemos cartas um para o outro sobre essas passagens, aprofundando-nos nas Escrituras, baseando-nos em nossa própria experiência e contando histórias de nossa vida. Adam e eu somos amigos há quase 20 anos, portanto, nosso relacionamento vem de longa data. Achamos que esses livros são ótimos e esperamos que sejam divertidos de ler. Certamente foi um prazer escrevê-los. Uau! Ao conversar com Adam Miller, ele fala de forma tão bela e eloquente, assim como você. Estou ansioso por isso. Pode nos contar também um pouco mais sobre o Instituto Maxwell? Sim, eu adoraria. O Instituto Maxwell é o Instituto de Pesquisa para Estudos Religiosos da BYU. Recebemos esse nome em homenagem ao Elder Neil A. Maxwell, que foi um gigante de nosso povo, um verdadeiro discípulo acadêmico que combinava um intelecto incrível com uma espiritualidade ardente e um coração por Sião. Ele é nossa inspiração. Somos uma comunidade de cerca de 6 bolsistas de tempo integral. Trazemos outros bolsistas de todo o campus da BYU. Cada um de nós trabalha em uma disciplina diferente. Somos interdisciplinares. Temos historiadores, teólogos, estudiosos de línguas antigas e estudiosos literários como eu. O que temos em comum é que algum aspecto de nosso trabalho se concentra no Evangelho restaurado. Nosso diretor é Jeb House, que você mencionou há pouco. Somos muito abençoados por tê-lo conosco. Dê uma olhada em nosso site siquiserme.byu.edu. Os ouvintes que estiverem interessados podem saber tudo sobre os recursos que temos a oferecer lá. Mentes incríveis. Estou apenas olhando para alguns dos nomes que já apareceram no programa. John, tivemos Mike McKay, Lincoln Blumel, Adam Miller, Jeb House, Janice Johnson, Taunalyn Ford. Teremos o Dr. Fluman no programa em breve, Jennifer Lane. Essas são pessoas brilhantes e maravilhosas. Adoro o fato de poder dizer isso, de conhecê-los, de que não são apenas brilhantes, mas são bons até o âmago. Bons santos dos últimos dias fiéis. Tenho o melhor emprego, Hank e John. Bem, estamos entusiasmados em acrescentar mais um acadêmico à nossa lista. Rosalind, pode ser divertido para as pessoas que estão pensando, Welch, já ouvi esse nome antes. Você gostaria de explicar melhor? Sim, eu adoraria. Sou muito abençoada como filha e como nora. Meu nome é Rosalind Franzen Welch. Meus pais são Ruth e Christy Franzen, maravilhosos estudiosos do Evangelho e santos. Quero fazer um grande elogio à minha mãe, Christy Franzen, e à minha irmã, Naomi. Quando recebi o convite para participar deste podcast, pedi a elas que me ajudassem a me preparar.
Ambas são professoras incríveis e amam as escrituras. Muitas das ideias que compartilho hoje foram desenvolvidas em colaboração com minha mãe, Christy, e minha irmã, Naomi. Sou muito grato a elas. Meu nome de casada é Welch. Meu sogro é John W. Welch, geralmente conhecido como Jack Welch, que é um lendário estudioso do Livro de Mormon, que fundou a organização Farms e fez muito para estimular o interesse, o amor e o entusiasmo pelo Livro de Mormon. Oh, uau! Você tem um trabalho divertido e uma família divertida. Vou ler o manual do Vem e segue-me. Vamos começar. Adoro o título de hoje. Nenhuma arma que se forme contra você prosperará. Tirando de Isaías, aqui está a introdução. Desde jovem, Joseph Smith enfrentou críticas e até mesmo inimigos, enquanto procurava realizar a obra de Deus. Mas deve ter sido particularmente difícil no final de 1831, quando Ezra Booth começou a criticar publicamente a igreja, porque nesse caso, o crítico era uma pessoa que antes tinha sido fiel. Ezra tinha visto José usar o poder de Deus para curar uma mulher, tinha sido convidado a acompanhar Joseph na primeira avaliação das terras de Sião, no Missouri, mas ele perdera a fé. E numa tentativa de desacreditar o profeta, publicou uma série de cartas em um jornal de Ohio. E seus esforços pareciam estar dando resultado, porque hostilidade surgiu contra a igreja naquela área. E isso está no cabeçalho da seção 71. O que os fiéis devem fazer em um caso como esse? Embora não haja uma resposta certa para cada situação, parece que muitas vezes, inclusive nesse caso em 1831, parte da resposta do Senhor é declarar a verdade e corrigir as falsidades por meio da proclamação do Evangelho. Sim, a obra do Senhor sempre terá críticos, mas no final, nenhuma arma formada contra ela prosperará. Uau, maravilhoso! Parece que estamos entrando em tempos muito difíceis, provavelmente dentro da igreja, com o crescimento. E depois, vindo de fora, Ezra Booth vem atrás de Joseph Smith. Rosalind, para onde queremos ir a partir daqui? Quer nos dar um pouco de contexto? Quer ir direto ao assunto? Esse é um contexto importante para Ezra Booth. Falaremos mais sobre ele daqui a pouco. Foi uma época complicada. Foi um momento complicado, bem aqui, em dezembro de 1831. Coisas maravilhosas estão acontecendo, coisas difíceis estão acontecendo. Além da situação de Ezra Booth, há 2 projetos abrangentes que estão pairando sobre Joseph e a jovem igreja nesse momento. Um deles é o projeto em andamento de construção de Sião por meio da lei da consagração, a construção dessa cidade que receberá o Senhor de volta à terra, sua construção e funcionamento e todas as complicações que vêm junto com isso. E o outro é o projeto de publicação das revelações. A última sessão, a sessão 70, trata disso. Joseph está envolvido continuamente no projeto de tradução de Joseph Smith. Ele tem sua cabeça e sua mente em torno de textos e cidades. Vocês se lembram que foi identificado um local para a cidade de Sião, no condado de Jackson, Missouri, que foi designado como o local central de Sião. Como você mencionou, um grupo de élderes, incluindo José e Ezra, foi visitar a cidade de Sião e colocou a pedra angular do templo lá. Havia um pequeno grupo de santos morando lá. Os santos de Colesville, o ramo de Colesville de Nova York, tiveram uma migração difícil de Nova York para Ohio, na fazenda Copley. Depois foram expulsos de lá. Eles seguiram seu caminho até Sião. Esse grupo de refugiados que realmente havia deixado tudo para trás, estava agora tentando construir uma vida própria. Sob a liderança do bispo Edward Partridge, lá no Missouri, eles estavam se preparando para receber o que imaginavam ser um grande fluxo de santos que começaria muito em breve, e os santos estavam começando a entender a consagração. Eles haviam recebido a lei da consagração na sessão 42. Pouco a pouco, linha por linha, o Senhor está lhes ensinando mais sobre como isso será realmente administrado. Uma coisa é dizer que cuidaremos dos pobres e necessitados e que todos terão o que precisam, mas outra coisa é realmente fazer isso acontecer.
Descobrir como administrar de forma equitativa um sistema como a consagração. Essa aplicação prática é a principal preocupação dos santos de lá. Houve muitos desafios e muitas promessas durante todo esse tempo. Sabemos que Joseph Smith continuou a receber revelações sobre os governos da igreja e as doutrinas da restauração. No mês anterior, em novembro de 1831, os líderes da igreja se reuniram e conversaram sobre se essas revelações deveriam ou não ser compiladas e publicadas. O Senhor deixou claro por meio de Joseph que isso era muito importante, que ter um registro escrito das revelações era um passo preparatório crucial para a edificação de Sião. Apenas uma dessas coisas parece difícil, quanto mais todas elas. A propósito, você precisa construir a Nova Jerusalém enquanto estiver fazendo isso, como se eu estivesse fazendo isso. Isso aí vai ser muito. Esse período em Kirtland foi um período de imensa abundância, de revelação e energia para Joseph. Acho que uma das razões para isso foi o fato de o projeto de Sião estar em andamento, certo? O Senhor precisava dar-lhes muitas instruções sobre como construir a cidade. Além disso, Joseph está profundamente envolvido em seu projeto de revisão da Bíblia, sua nova tradução da Bíblia. Podemos ver claramente em Doutrina e Convênios que trabalhar profundamente com a Bíblia foi um catalisador para a revelação. O fato de Joseph passar tanto tempo no texto da palavra do Senhor abriu sua mente para a revelação. Que princípio fantástico! Posso ouvir alguém dizendo, como obtenho revelação? Bem, aparentemente você passa tempo nas Escrituras porque ele está lendo a Bíblia. Veja essa enxurrada de revelações, Rosalinde. Você disse isso perfeitamente. Ele está passando tempo nas Escrituras, permitindo que o Senhor responda às perguntas. Adoro a sequência dessas coisas. A tradução do livro de Mormon, né? O livro de Mormon é tão cheio da doutrina de Cristo, os verdadeiros fundamentos. Depois, quando começaram a fazer a TJS, começaram a fazer a Bíblia, todas essas coisas vieram, era muito mais. Adoro como muitas sessões de Doutrina e Convênios surgiram como resultado de uma pergunta. Um dos livros que mencionei anteriormente, esses volumes em nossos temas da série Doutrina e Convênios, foi escrito por uma acadêmica chamada Jani S. Johnson, e ela escreveu sobre revelação. Ela fez uma pesquisa. De acordo com suas descobertas, 65% das sessões de revelações em Doutrina e Convênios vieram em resposta a uma pergunta. Uma clara maioria, talvez até mais. Essas são as que ela conseguiu identificar claramente fazendo boas perguntas, especialmente as que são motivadas por uma profunda imersão nas Escrituras. Às vezes, até a confusão pode ser boa. Quando você está lendo as Escrituras e fica um pouco confuso ou não tem certeza do que está acontecendo, isso não é necessariamente uma coisa ruim, porque esse pode ser o momento que o leva a fazer a pergunta. Esse é exatamente o padrão que veremos. O exemplo por excelência é DNC 76, que será abordado na próxima semana, mas sempre que Joseph, veremos isso na sessão 74 hoje, se depara com uma escritura. Ele não a entende, ele não sabe como ela deve ser interpretada. É isso que o leva a fazer uma pergunta. Ele leva essa pergunta ao Senhor, e então, essa pergunta se torna um catalisador para uma revelação que muitas vezes excede em muito a pergunta original. Esse é um daqueles segredos bem guardados. Se você quer revelação, vá para as Escrituras. É tão difícil conectar nossas mentes? Não, preciso de revelação sobre esse problema específico que estou enfrentando. Sim, vá para as Escrituras, Rosalinde. O que você disse foi perfeito. Você começa a fazer perguntas, mas o Senhor tem a tendência de lhe dar mais do que você pediu. Sim, o texto é um trampolim. É um lugar onde posso ir para encontrar o Senhor. Posso fazer minhas perguntas lá. Ele pode respondê-las sobre qualquer assunto usando o texto como meio de abrir minha mente, tocar meu coração e transmitir ideias para mim. Vou ter de me apressar e escrever isso. As Escrituras são um lugar. Elas são um lugar onde vou para encontrar o Senhor. Sinto que todos nós temos um pouco da lista de verificação da lei de Moisés em nosso DNA.
Eu leio minhas escrituras. Eu disse que minhas orações foram verificadas, mas não é isso que importa. A questão é o resultado delas. A questão é que agora estou conectado ao Espírito. Agora o Senhor pode falar melhor comigo. Foi o Elder Lynn Robbins que disse. Fazemos listas de coisas a fazer, mas é mais difícil fazer uma lista de coisas a ser. O que estou tentando me tornar? Fazer essas coisas nos ajuda a nos tornarmos algo diferente, nos coloca em um lugar, como você acabou de dizer, onde podemos obter mais inspiração, mais ajuda. Como seria pensar, onde eu poderia ir para falar com o Senhor? Preciso de um lugar. Rosalind acabou de nos dar. É um lugar. Há uma maravilhosa estudiosa católica da Bíblia. Seu nome é Sandra Schneiders e ela fala sobre as Escrituras como o texto da reunião. Há um pequeno jogo de palavras aí. Vocês se lembram de que, no Antigo Testamento, Moisés e os israelitas construíram a tenda do encontro, o tabernáculo onde Moisés vai para receber inspiração, para ver o Senhor e para guiar seu povo, diretamente no encontro face a face com o Senhor na tenda do encontro. E ela diz que as Escrituras são para nós um texto de encontro, o lugar onde vamos para encontrar o Senhor, para ter um encontro com Ele, para ter uma experiência com Ele, onde passamos a saber quem é Deus. Adoro essa ideia. O texto do encontro. Este é o texto do encontro. Certas coisas são ditas neste programa, John, que eu sei que vou me lembrar para o resto da minha vida. Isso acabou de acontecer. Eu sei, é melhor eu anotar ou não vou me lembrar. Muito bem, Rosalind. Com isso, você quer pular para o texto agora? Parece que Joseph Smith está muito ocupado. Não só é difícil fazer as coisas que lhe são pedidas, mas também lidar com a oposição. Não só tenho que fazer essa coisa muito difícil, como também tenho várias pessoas que estão tentando arruiná-la no momento em que tento fazê-la. Aqui, no início de dezembro de 1831, Joseph está fazendo muitos malabarismos. Ele está realmente tendo que fazer várias tarefas. Acho que o Senhor realmente diz: esperem aqui, Joseph e Sidney. Não é hora de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, vocês são instruídos a deixar de lado a tradução da Bíblia, na qual têm trabalhado intermitentemente. Eles começaram e pararam esse projeto. Mas aqui está outra pausa, porque agora vocês precisam se concentrar na pregação do Evangelho nas áreas próximas, aqui no Nordeste de Ohio, especificamente para combater a influência dessas cartas que foram publicadas recentemente por Ezra Booth. Vou falar mais sobre ele daqui a pouco, mas ele havia escrito e publicado essas cartas em um jornal, alegando que as revelações eram fabricadas, que a lei da consagração era apenas um esquema para tirar o dinheiro das pessoas. Joseph e Sidney realmente precisavam limpar o ar para que Sião fosse adiante, para que o trabalho pudesse continuar, para que as pessoas ouvissem a mensagem e trouxessem sua vida, seus recursos e os consagrassem ao Senhor. As pessoas precisavam ser capazes de encontrar os missionários em um ambiente livre de falsidade. Era hora de Joseph e Sidney irem pregar e o Senhor lhes disse: este é o momento. Deixem de lado o projeto da Bíblia e vão pregar. Eles o fizeram. Era uma missão por um tempo. Essa missão durará um pouco mais de um mês. Eles terminarão em meados de janeiro de 1832. Vamos ler alguns versículos aqui, certo? Na seção 71, vamos ler o versículo 1 e depois os versículos 5 e 6. John, você gostaria de ler esses versículos? Eis que, assim diz o Senhor a meus servos, Joseph Smith Jr., e Sidney Rigdon, que realmente chegou o tempo em que é necessário e conveniente para mim que vocês abram a boca para proclamar meu evangelho, as coisas do reino, expondo seus mistérios a partir das Escrituras, de acordo com a porção do Espírito e poder que lhe será dada, como eu quero. Ora, eis que isto é sabedoria. Quem lê, entenda e receba também. Pois aquele que recebe será dado mais abundantemente, sim, poder.
Esses versículos são tão ricos e cheios de palavras, cheias de significado, mas há duas delas que se destacam especialmente para mim nesses versículos, que são as palavras receber e mistério. Nos últimos meses, tivemos algumas discussões muito boas neste podcast sobre um sentido mais completo de receber. Não se trata apenas de uma tomada mecânica de algo que alguém lhe dá, mas realmente receber é aceitar ativamente, amar e valorizar o que é dado. Penso nas palavras de uma confirmação, receber o Espírito Santo. Aqui o Senhor diz que para aquele que recebe, será dado mais abundantemente. O que é que está sendo recebido aqui? O que o Senhor quer nos dar e está pedindo que recebamos? Há 4 anos, quando Brad Wilcox esteve no podcast para falar sobre essas sessões, ele fez uma discussão maravilhosa sobre esses versículos, como o recebimento da graça. Essa é uma leitura realmente poderosa de que, quando recebemos a graça que o Senhor derrama sobre nós, somos capazes de receber ainda mais dela. Com ela, recebemos poder. No contexto dessa sessão, também podemos ver que o Senhor está falando sobre os mandamentos e revelações no versículo 4, preparando o caminho para os mandamentos e revelações que estão por vir. Pois aqueles que receberem os mandamentos e revelações que foram dados por intermédio de Joseph e que estão sendo preparados para publicação agora, a eles serão dados mais mandamentos, mais revelações. Adoro essa linguagem. A sessão 59 fala sobre revelação, mandamentos e não poucos. O Senhor quer nos dar mais e mais revelações e mandamentos. Para recebermos mais dele, temos que receber o que ele está nos dando. E é interessante esse versículo na sessão 71, versículo 6, que pode soar familiar. E aquele que recebe será dado mais abundantemente, até mesmo poder. E se você olhar a nota de rodapé, ela nos remete a Mateus capítulo 13, que é esse momento realmente interessante em que os discípulos perguntam a Jesus por que ele fala em parábolas. Lembram-se da resposta que ele lhes deu? Por que ele fala em parábolas? Primeiro, ele cita o chamado de Isaías, né, que é muito interessante. Sim. A ideia de que se eles puderem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, eles podem se converter e ser curados. Mas é aquele tipo de coisa que esconde e revela. O que eu adoro nessa história é que ele contou a parábola. Presumo que alguns se afastaram, mas depois os discípulos se aproximaram. Por que está falando em parábolas? Que ótimo. Eles vieram com outra pergunta. Eles conseguiram mais. Eles têm outra resposta. Sim, muito bem, John. Eu o coloquei no lugar certo. Você sabia exatamente onde eu queria chegar com isso. Muito bem, você ganhou um A por hoje. Uma parábola é uma ferramenta de ensino poderosa porque parece uma coisa por fora, mas há algo mais por dentro. Por fora parece uma história simples, mas por dentro há um significado espiritual mais profundo sobre o reino de Deus. Uma parábola permite que o Senhor ensine a diferentes públicos conforme eles estiverem preparados. Aqueles que não estiverem preparados para o significado espiritual completo não o entenderão. Eles receberão apenas a história externa simples, mas para aqueles que recebem a mensagem e estão prontos para mais, há mais. Há outro significado dentro da parábola, e o significado é sempre sobre o reino de Deus, sobre o reino que o Salvador trouxe e está trazendo para nós. Eu me pergunto se isso é parte do que o Senhor quer que Joseph e Sidney saibam aqui. Para aqueles que recebem algo que parece comum, mais será dado em abundância, até mesmo poder. Outro significado espiritual é que nossos olhos da fé serão abertos. Veremos além de um exterior de aparência comum, algo extraordinário no interior. Veremos a obra do Senhor se desenrolando no interior. Rosalind, isso vai ser um pouco estranho, mas minha família e eu assistimos um pouco da antiga série Doctor Who. Não sei se algum de vocês já assistiu à antiga série Doctor Who. Não assistimos muito às novas. Quando as pessoas conhecem o Doctor Who, ele tem um veículo chamado TARDIS. Bem, existe essa frase, porque a TARDIS por fora parece uma cabine telefônica da polícia, algo assim. Não tenho certeza do que é, mas você entra nela, é um lugar imenso, uma máquina, uma sala com mais e mais salas, mais e mais salas. Rosalind, eu adoro isso. Essas são as parábolas. Esse é o livro de Mórmon. Você olha para ele e pensa, não tem muita coisa lá.
Mas depois você entra e a frase do doutor quem é? É maior por dentro. É incrível. É maior por dentro. Muito obrigada. Isso é brilhante. Eu conheço o Dr. Who e nunca pensei em fazer a conexão entre a TARDIS, a parábola e o reino de Deus. É o mesmo princípio. Ele é maior por dentro. E se você tiver fé para receber o tipo de aparência comum do lado de fora, então poderá entrar. É por isso que outras pessoas podem olhar para ele, Rosalind, e dizer, não estou vendo. Elas olharão para o livro de Mormon e dirão, é uma fraude óbvia. E você diz, não, venha para dentro. Venha para dentro. Você precisa ver isso. Venha para dentro. Sim, exatamente. O Senhor pode nos dar as revelações que estamos preparados para aceitar, mas para aqueles que não estão preparados para aceitar mais, eles ainda não são responsabilizados por isso porque não as receberam. Aqueles que não conseguem aceitar o exterior não estão preparados para aceitar o interior. De certa forma, seria indelicado responsabilizá-los pelo conhecimento que ganhariam no interior. É uma maneira de nos ensinar passo a passo e permitir que cada indivíduo venha ao reino de Deus, encontre a palavra do Senhor no momento em que estiver pronto. Antes de estar pronto, não se parecerá com nada. Parecerá algo comum. Nada que eles deixem de lado e não se responsabilizem por isso. Mas chegará o momento em que o Espírito os preparará, em que eles olharão para ela e verão que há algo mais. Eles verão a luz e rompendo dessas costuras, e então estarão prontos para recebê-la, e então estarão prontos para entrar e receber mais. Acho que essa pode ser uma maneira muito misericordiosa. Rosalind, essa é uma bela ideia, porque veja como isso aparece com frequência. Joseph Smith é alguém que muitas pessoas olham para ele e dizem, ele não é nada para mim, nada. Até mesmo algo ruim para mim. Mas você e eu dizemos, não. Quando você estiver pronto, esse profeta revelador, essa pessoa, ele se abrirá para você. Você ficará maravilhado. O livro de Mormon é a mesma coisa. A pérola de grande valor é a mesma coisa, certo? John, você já disse isso antes. Não importa como o obtivemos, leia-o. Você já leu? Você leu? Uau! Bem, Rosalind, adoro esse princípio. Não consegui falar sobre o amor de nossa família pelo Dr. Who no programa antes. Se houver algum outro fã do Dr. Who, talvez ele tenha algo que combine com seu Andy Griffith, seu amor estranho pelo programa Andy Griffith. John, talvez eu seja um fã de Dr. Who enquanto você é um fã de Andy Griffith. Bem, você sabe, Hank, alguns têm e outros não. Eu tinha. Tive de me livrar dela. Oh, Rosalind, sinto muito que você tenha que lidar com nós dois. De volta para você. Continue voltando para você. Bem, essa ideia de Sião como uma TARDIS, o livro de Mormon como uma TARDIS, a restauração como uma TARDIS, é a transição perfeita. Agora, para falar um pouco mais sobre Ezra Booth, a pessoa a quem aludimos algumas vezes ao longo desta discussão, quero fazer uma advertência antes de entrar na discussão sobre Ezra Booth. Isso é algo que aprendi com minha amiga, a historiadora Kate Holbrook, que faleceu há vários anos. Muitos de nossos ouvintes talvez a conheçam e conheçam seu trabalho. Ela foi uma historiadora maravilhosa da história das mulheres da Igreja dos Santos, dos últimos dias, em particular. Ela me ensinou algo que nunca esquecerei sobre a história, que é o fato de um historiador ser responsável por lidar de forma gentil, fiel e verdadeira com a reputação das pessoas sobre as quais escreve. Nunca vi uma historiadora que tomasse mais cuidado para garantir que escrevesse com sensibilidade, total compreensão e empatia sobre os temas de sua história. Estou prestes a falar sobre Ezra Booth, agora mesmo. Vou usá-lo como um exemplo negativo, mas quero dizer logo de cara que não conheço seu coração. Na verdade, não sei o que o motivou. Sabemos que suas cartas eram profundamente destrutivas e que foram parte do que levou à condenação de Joseph e Sidney. Sabemos que suas ações prejudicaram a igreja e prejudicaram os santos, mas o que eu não sei é que não sei quais eram suas motivações e sou grato por não ter que julgá-lo. Só queria deixar isso claro aqui. Ao falar sobre Ezra Booth, estou tomando algumas liberdades. Reconheço isso e permito que o Senhor seja seu juiz. Quem sabe?
Talvez um dia eu consiga falar com ele e entender melhor quais eram suas intenções e de onde ele vinha. Rosalind, tivemos a Kate no programa há 4 anos. Foi uma experiência maravilhosa. O que você acabou de dizer me faz lembrar o que sua amiga, a doutora Melissa Inouye, ensinou certa vez a outra de suas amigas, a doutora Taunalyn Ford. Estamos falando de todos os seus amigos aqui, Rosalind e os nossos. Parte da redenção dos mortos não é apenas fazer o trabalho do templo deles. É falar deles redimindo suas reputações. Obrigado pelo que você acabou de fazer. Poderíamos ser mais gentis com todos. Aqui está um pouco mais sobre quem era Ezra Booth. Ele era um fazendeiro, era um pregador metodista respeitado na área de Kirtland, para onde os santos foram. É importante que ele fosse um homem de igreja. Ele conhecia a Bíblia, ele entendia o Evangelho de Jesus Cristo. Como você mencionou anteriormente, Hank, quando Ezra testemunhou a Elsa Johnson como pregador, ele teria entendido o que estava vendo. Ele teria entendido que tinha visto uma cura milagrosa. Ele conhece os padrões da Bíblia de que os dons espirituais seguem os crentes. Como Cristo disse em Marcos 18, ele teria reconhecido que o projeto de construção de Sião estava profundamente enraizado nos padrões da Bíblia. Ele teria conhecido a Bíblia por dentro e por fora. Saberia que a Bíblia começa com um jardim no Éden, que termina no livro de Apocalipse com uma cidade-jardim, a Nova Jerusalém. E quando ouviu as revelações do Senhor, que estavam direcionando e orientando os santos a construir a Nova Jerusalém, ele teria entendido que esse era um movimento religioso que estava seguindo padrões bíblicos que o impressionaram. Ele disse: "As impressões de minha mente foram profundas e poderosas, e meus sentimentos foram excitados a um grau que eu desconhecia." Ele entendia porque compreendia bem a Bíblia. Suas expectativas eram muito altas. Ele esperava ver o cumprimento espetacular das profecias da Bíblia que havia lido durante toda a sua vida. O livro de Apocalipse, o livro de Isaías, a Nova Jerusalém, essa cidade brilhante de luz para a qual todas as riquezas do mundo fluiriam de todos os cantos do globo. Ele conhecia essas profecias. Ele sabia o que a Bíblia dizia sobre a Nova Jerusalém. A questão para ele não é uma questão de entendimento, mas acho que é uma questão de receber a realidade. Lembre-se do versículo 5 da seção 71. Ora, eis que isto é sabedoria, aquele que ler, que compreenda e também receba. Acho que Ezra Booth entendeu, mas e receber também? Será que Ezra seria capaz de receber também no sentido espiritual para aceitar, valorizar e guardar a realidade do projeto de Sião para os santos? Essa era a questão espiritual. Antes de Ezra Booth, ele foi designado para servir em uma missão no Missouri com Isaac Morley. Ele estava lá com Joseph e os outros élderes na conferência da igreja, que foi realizada em 4 de agosto de 1831. Foi nessa jornada para Sião que Booth começou a ficar desiludido, desapontado com o que a realidade estava mostrando a ele sobre o cumprimento dessas profecias. Foi uma jornada difícil. Foi muito inconveniente. Morei por quase 20 anos no Missouri. É o lugar mais bonito do mundo, estou convencido, mas é quente. É úmido e tem insetos. Não é um lugar divertido para viajar e acampar. Em agosto, quando chegaram a essa incipiente cidade de Sião, diz ele, a perspectiva parecia um tanto sombria, uma curiosidade, mas não valia a pena ir ao Missouri para ver. Mais tarde, ele escreveu que havia alguns santos lá. Não eram os fluxos de pessoas que ele esperava. Havia pouco desenvolvimento, apenas alguns prédios de madeira. Não era a cidade de ruas douradas e árvores, a cidade-jardim que ele conhecia do Apocalipse. Foi muito decepcionante. Acho que ele ficou desapontado com a realidade do que viu de Sião. Acho que ele também ficou desiludido com os líderes da igreja. Ele começou a perceber que eles eram humanos. Eles não eram perfeitos. Ele viu Joseph entrar em alguns desentendimentos. Viu os élderes brigando. Eles tiveram muita dificuldade para voltar de Sião com problemas no rio Missouri. Como você sabe, isso deixou Ezra Booth ainda mais desiludido. Ele havia entendido, mas não foi capaz de receber a realidade do dom que o Senhor estava lhe dando.
Pouco depois de voltar para casa, ele se afastou dos santos e foi quando começou a publicar sua série de 9 cartas no jornal Ohio Star, criticando Joseph Smith e a igreja. Ele trouxe seus fortes motivos para usar a frase de Isaías contra a igreja. Como veremos, essas cartas causaram muitos danos ao longo do tempo. Rosalind, você disse que podemos nos ver nele, e eu já estou me vendo. Já vi algumas coisas incríveis. Depois me deparo com a realidade das pessoas e da humanidade. A bagunça de ter um profeta de 25 anos. Ele às vezes age como um ser humano de 25 anos. O que eu faço com o milagroso e o humano? Todos nós não nos deparamos com isso? John? Rosalind? Todos nós não nos deparamos com o milagroso. Eu o experimentei. Eu experimentei o humano. O que eu faço com ambos? Lembro-me de ouvir uma história sobre Stephen Covey, em que ele recebeu uma designação para trabalhar com alguns dos mais altos líderes da igreja ou algo do gênero. Alguém disse a ele: "Bem, você descobrirá que eles são apenas humanos e não perca seu testemunho." Ele teve a melhor resposta para isso. Ele disse: "Eles não me deram meu testemunho e não podem tirá-lo." Sim. Nosso foco está em Cristo. Veremos evidências de sua atuação por meio de nós, humanos imperfeitos, o tempo todo. A pergunta que confrontou Ezra Booth e Sião, creio eu, é a pergunta que confronta cada um de nós todos os dias na igreja. Claro, será que posso receber? Será que posso entender e também receber com amor? A realidade às vezes decepcionante de adorar com outros seres humanos, de trabalhar com eles, de ter esses ideais elevados, depois trazê-los para a terra, implementá-los na vida real, é difícil. Também é difícil em nossas famílias. Talvez eu me case e vá para o casamento, esperando uma visão romântica e um ideal de minha alma gêmea perfeita, que será capaz de intuir minhas necessidades a cada momento. É decepcionante quando meu marido é realmente um ser humano. Ele não consegue ler minha mente. Ele nem sempre diz exatamente o que eu preciso ouvir. Ele não limpa a cozinha da maneira que eu gostaria que ele fizesse. Isso é decepcionante. Pode ser desilusório. A questão que se coloca para mim é: eu o receberei? Receberei o presente do casamento? Só se eu puder, certo? Somente se eu puder aceitar as tardes em que posso entrar. Quando eu passar por essa etapa de aceitar, valorizar, amar, olhar com os olhos da fé, a realidade muito comum à minha frente, é aí que o interior se abre para mim. É então que vejo a grandeza, o tamanho, a beleza que há no interior desses relacionamentos cotidianos, desses projetos cotidianos, desses problemas cotidianos que todos nós enfrentamos regularmente. Isso é fantástico. Para mim, é isso mesmo. 2025 é aplicável a todos. Você experimentará o milagroso, o divino e o humano. O que você vai fazer com isso? Porque há Isaac Morley e Edward Partridge que abraçam, que recebem, como você disse, Rosalind, e há Ezra Booth, que por algum motivo ou outro não consegue entrar, não consegue receber, talvez por causa da humanidade das pessoas ao nosso redor. John, você já disse isso antes. Deus quer que amemos nossos inimigos, por isso Ele os coloca em nossa ala. Eu disse isso? Você disse tantos inimigos em um local conveniente. Ah, sim. Talvez outras pessoas tenham tido esse problema. Quando eu era adolescente, eu lia coisas, especialmente na seção 76. Estes são os que não receberam o Evangelho de Cristo. Eu achava que isso não era justo porque minha definição de receber era ouvir. Você disse isso anteriormente, Rosalind. Sou grato por isso, pois nas Escrituras, receber significa aceitar que você, como em uma recepção de casamento. Você recebe convidados, então chamamos isso de recepção. Você está recebendo o Evangelho. Estes são os que não recebem o Evangelho, o que significa que são os que escolheram não receber, não aceitar. Vamos voltar a esse versículo,
que ele entenda e receba também. Há também um elemento de perdão que está envolvido no recebimento. Nós o aceitamos, nós o estimamos, nós o perdoamos por não ser o que esperávamos. Será que Ezra Booth poderia ter perdoado essa pequena semente de Sião por não ser a Disneylândia? Hank, você mencionou que isso é aplicável em 2025. Talvez seja mais aplicável do que nunca em 2025, porque sinto que estamos à beira de uma verdadeira revolução tecnológica. Não sabemos o que essas novas ferramentas de inteligência artificial nos trarão, mas são poderosas. Parece que, no mínimo, elas serão capazes de nos proporcionar um tipo de experiência mais sem atritos, mais adaptada às minhas expectativas, que atenda mais perfeitamente às minhas fantasias. É lindamente colorido, elegante e agradável em todos os sentidos. Em comparação, nossa experiência cotidiana pode parecer cada vez mais difícil, mais trabalhosa, menos empolgante, mais entediante, menor e mais sombria, e ainda assim as relações redentoras só podem acontecer ali. É somente no mundo real incorporado que podemos administrar e receber ordenanças de salvação, que podemos estar em relacionamentos selados de salvação. É somente se pudermos aceitar, perdoar e receber o mundo real que poderemos desenvolver nossa natureza divina e vir a Cristo. Todos nós três trabalhamos com jovens. A expectativa do que será o casamento e os filhos, o que será versus a realidade, pode ser um teste para eles. O mesmo vale para missões. Você se lembra de ter pensado, eu sei o que vai ser uma missão. Então você chegou lá e pensou que isso não estava no vídeo chamado para servir. Sim, todos nós somos Ezra Booth. A escolha que o confrontou é a escolha que nos confronta com urgência hoje. Perfeito. Este é um bom momento para falar um pouco sobre o final da sessão 71, onde o Senhor instrui Joseph e Sidney sobre como eles devem responder a esses ataques à igreja, as cartas de Ezra Booth. Não sei quanto a vocês, mas eu ouço nesses versículos, estou vendo os versículos 7 a 11, mais ou menos. Talvez valha a pena ler um pouco deles. Portanto, confundi vossos inimigos, convidai-os a vos encontrar, tanto em público como em particular. Se vocês forem fiéis, a vergonha deles se tornará evidente. Que eles apresentem suas fortes razões contra o Senhor. Em verdade, assim vos diz o Senhor: nenhuma arma que se forme contra vós prosperará. E se alguém levantar a voz contra vós, será confundido no meu devido tempo. Portanto, guardem meus mandamentos. Eles são verdadeiros e fiéis. Assim mesmo. Amém. Ouço um clima de confiança, de abertura, de coragem, não de medo, não de defesa, não de agressividade. Há definitivamente urgência. A preparação é necessária. Agora é o momento em que eles precisam agir, mas há uma maneira pela qual o antagonismo à igreja cria algo bom, e o que ele cria é uma oportunidade de escolha moral. Aqueles que se deparam com essas calúnias e falsidades de Ezra Booth têm agora um momento de decisão em que podem decidir como vão agir. Joseph e Sidney também têm um momento de decisão. Como eles vão reagir? O Senhor lhes diz: não temam se envolver com seus inimigos em público ou em particular. De fato, Sidney Rigdon convidou Ezra Booth para um debate público. Ezra Booth recusou, talvez em particular tivesse sido mais eficaz. Converse com ele da mesma forma que acabamos de falar sobre sua experiência em Sião, mas não tenha medo. Confie que a obra do Senhor é resiliente, que o reino do Senhor é confiável, não é frágil. Os inimigos do Senhor serão confundidos no devido tempo. Essa palavra confundir é interessante para mim porque o Senhor sempre nos exorta a não nos envolvermos em contendas, mas aqui ele diz a Sidney e Joseph que eles devem confundir o inimigo. Fiquei imaginando o que seria essa palavra confundir. Pesquisei e vi que confundir é perturbar, apontar as confusões ou contradições na afirmação ou na ideia de alguém versus contenda. E no livro de Mormon, vemos que a contenda é violenta, é opositiva, então acho que isso nos ensina algo valioso, que é o fato de que o conflito e o atrito são inevitáveis no mundo real, como acabamos de falar. A realidade vai nos confrontar todos os dias com alguém que não concorda conosco. Alguém que vê as coisas de forma diferente.
Droga, eles estão tão errados, mas mesmo assim persistem em estar errados e ver as coisas de forma diferente de mim. O conflito e o atrito são inevitáveis, mas a questão é: como faço para superar esse conflito à maneira de Cristo? Não devemos nos envolver em contendas, mas pode haver uma maneira de confundi-los que seja gentil e amável, mas apontando pontos de confusão ou pontos de contradição em suas próprias afirmações, ajudando-os a ver as falhas em suas fortes razões. Gostei muito de como o manual Vem e Segue-me nos pediu para considerar como Cristo respondeu a seus antagonistas no Novo Testamento. Nós o vemos. Ele não temia o conflito. Ele não temia se envolver com aqueles que se opunham a ele. Ele perguntou. De fato, ele fez exatamente o que instruiu Sidney e Joseph a fazer. Ele os confundiu fazendo perguntas estratégicas para expor suas motivações e mostrar contradições na lógica profunda do que eles estavam dizendo. Em última análise, é claro, a maneira como Cristo respondeu a seus inimigos foi com o perdão na cruz. Ele perdoou os inimigos, ele amou os seus inimigos, ele os amou de verdade, ele os amou mais verdadeiramente do que qualquer pessoa jamais amou. E essa questão de como Cristo responde aos seus inimigos se torna muito pessoal. Quando me lembro de que o homem natural é um inimigo de Deus, mas que Cristo ama seus inimigos. Cristo perdoa seus inimigos. Ele me ama e me perdoa mesmo quando me coloco no papel de antagonista dele e de sua obra. Se me permitem, o Instituto Maxwell publicou há alguns anos um livro maravilhoso chamado Proclame a Paz, de Patrick Mason e David Pulsifer, que trata da construção da paz. Ele realmente responde ao apelo do presidente Nelson para que nos tornemos pacificadores. Precisamos de pacificadores. Esse livro responde a esse chamado profético. Eis o que eles dizem. O conflito é inevitável e inerente à oposição que está no centro da criação. É necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Haverá conflitos no mundo. Mas eis o que Patrick e David dizem. Quando nossas decisões em conflito tendem para o amor, o perdão e o altruísmo, é mais provável que o ciclo se mova na direção do conflito criativo que Martin Luther King descreveu como a tensão construtiva não violenta necessária para o crescimento. Mas quando somos motivados principalmente pelo medo, pela raiva ou pelo egoísmo, é mais provável que o conflito se mova em direções destrutivas, quando preso em uma espiral destrutiva. Usamos as escolhas negativas de nossos oponentes, sejam elas reais ou percebidas, para justificar nosso próprio comportamento. Mas as opções criativas estão sempre abertas para nós, independentemente das escolhas que os outros estejam fazendo. Só porque nossos oponentes podem estar escolhendo um caminho que leva a um envolvimento destrutivo, não significa que somos obrigados a responder da mesma forma. O conflito é inevitável, mas o conflito destrutivo é uma escolha. Às vezes podemos até ter justificativa para responder à violência com violência, mas essas respostas nunca irão curar ou transformar nossos conflitos em oportunidades de crescimento criativo. Somente o amor pode fazer isso. Isso é muito sábio. O conflito é inevitável, mas as respostas criativas a esse conflito estão sempre abertas para nós. E se aqueles que se opõem a nós forem negativos, ficaremos tentados a seguir o exemplo. Dizer, bem, preciso responder a eles. Tenho de fazer algo a respeito, mas isso não se justifica. Cristo nos mostrou como reagir de forma semelhante à de Cristo, escolhendo respostas criativas e construtivas e, em última análise, amorosas para o conflito que é inevitável. E essa também é a mensagem que vejo aqui no final da sessão 71. Algum de vocês se lembra dessa história do Elder Holland? Ele disse. Uma irmã missionária me escreveu recentemente. Isso foi em 2014. Minha companheira e eu vimos um homem sentado em um banco na praça da cidade almoçando. Quando nos aproximamos, ele olhou para cima e viu nossos crachás de missionários. Com um olhar terrível, ele deu um pulo e levantou a mão para me bater. Eu me esquivei bem a tempo, mas ele cuspiu a comida em cima de mim e começou a nos xingar das coisas mais horríveis. Nós nos afastamos, sem dizer nada. Tentei limpar a comida do meu rosto, mas senti um pedaço de purê de batata me atingir na nuca. Minha palavra!
Às vezes é difícil ser missionário, porque naquele momento eu queria voltar, agarrar aquele homenzinho e dizer: desculpe-me, mas não o fiz. E então o Elder Holland disse a esse missionário dedicado: eu digo, querida filha, você, à sua maneira humilde, entrou em um círculo de homens e mulheres muito distintos que, como disse o profeta Jacó, do livro de Mórmon, viram a morte de Cristo, sofreram sua cruz e suportaram a vergonha do mundo. O Elder Holland continua dizendo: como defendemos nossa fé? Aposto que vocês dois se lembram dessa citação dele. Ele disse: sejam fortes, vivam o evangelho fielmente, mesmo que os outros ao seu redor não o vivam de modo algum. Defendam suas crenças com cortesia e compaixão, mas defendam-nas. Isso me lembrou muito o que você acabou de dizer, Rosalind. Não seja negativa. Percebi que nessa sessão o senhor não ataca ninguém pelo nome. Ele não diz que aquele Ezra Booth é terrível. Você precisa ir e contar a todos sobre ele e como ele é terrível. É proclamar o evangelho. Sejam corajosos, tenham discussões. Eu me certificarei de que você está bem. Nenhuma arma que for formada contra você prosperará. Que receita! Os inimigos da igreja apresentam razões fortes. Não acho que sejam fortes. Acho que são fracas, mas podem ser usadas com força. John e Hank, eu gostaria de compartilhar alguns dos meus fortes motivos para minha fé e minha crença na restauração. Minha razão mais forte para a fé e o compromisso com a restauração e para a consagração ao reino de Deus é o livro de Mórmon. Sua mensagem de revelação. É a mensagem de que o Senhor está transbordando de luz e que deseja derramar essa luz sobre cada um de nós. O Senhor se manifesta a todas as nações. Ele convida cada um de nós a vir até Ele para sermos um nele. Para mim, o livro de Mórmon é a razão mais forte que tenho para meu compromisso com o Evangelho, a visão de Sião, a bela visão de Sião, de uma comunidade vinculada ao convênio, de um só coração e uma só mente, que vive unida no amor que cuida de todas as necessidades. Esse também é um dos fortes motivos que estão no centro de meu testemunho. Sou inspirado por essa visão de Sião, que me faz seguir em frente no caminho do convênio e, finalmente, na visão de exaltação da restauração. É o entendimento que ela nos dá de que fomos feitos à imagem de Deus, que nosso Salvador cresceu de graça em graça, cresceu em plenitude e que seguimos seus passos, que também fomos feitos à imagem divina, que somos portadores da imagem de Deus, que Cristo pode estar dentro de nós, que Cristo pode estar entre nós. Essa é uma visão tão inspiradora que não encontrei correspondência em nenhuma outra tradição religiosa que eu respeite profundamente. Sinto uma profunda afinidade com qualquer pessoa de fé. Acho que temos mais coisas em comum do que diferentes, mas, mesmo assim, esses são motivos fortes que só encontro na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e é por isso que a Igreja é meu lar espiritual e sempre será. Adorei esse testemunho. Foi fantástico. Rosalind, foi perfeito e acho que você fez exatamente o que o Senhor diria. Deixe que eles apresentem suas razões fortes. Você traz suas razões fortes. Fale devagar, deliberadamente e com força. Não ataque, não deixe que suas emoções tomem conta. Apresente suas razões fortes. Isso não o faz lembrar, John, do cego em João capítulo 9. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Eis o que eu sei. Eu era cego, agora estou vendo. Rosalind acabou de nos dar seu próprio agora vejo. Sim. A maneira como ela disse isso me faz lembrar. Você pode ganhar uma discussão e perder o relacionamento. Espero que qualquer pessoa que esteja ouvindo e que tenha pensado em como defender minhas crenças contra esses ataques, mesmo dentro da minha própria família, por que não voltam atrás? Ouçam isso de novo e de novo. Aqui está o que eu sei. Sim, é isso que eu sei. Rosalind. Agora estou vendo a sessão 71 como um TARDIS. Você virou esses 11 versículos do avesso e os tornou muito maiores por dentro. Precisamos continuar. O que você quer fazer em seguida? Devemos ir para a sessão 72? Sim,
Vamos passar para a sessão 72. Na sessão 71, como vimos, o Senhor disse a Sidney e Joseph que agora é o momento de deixar de lado a tradução da Bíblia e sair em uma turnê de pregação. E assim eles fizeram. Eles obedeceram. 3 dias depois, estavam em Kirtland, que foi sua primeira parada. Fizeram uma conferência de elders nessa revelação, sessão 72. Eles receberam mais luz e conhecimento sobre Sião, sobre a construção de Sião e sobre a implementação da consagração. Portanto, nos últimos 2 meses, vimos como as revelações ensinaram lentamente os santos sobre a consagração. Todos nos lembramos da sessão 42, que é a lei do Senhor, na qual ele estabelece como será esse modo de vida. A sessão 51, instruções para Edward Partridge sobre mordomias e o armazém do bispo. A sessão 68 tratava da obtenção de terras em Sião, de como ter uma migração e um fluxo ordenados de santos para lá. Agora, aqui na sessão 72, é hora de um segundo bispo ser chamado, porque agora somos uma igreja com 2 centros. Temos um centro em Kirtland e um centro em Independence. Precisamos de um segundo bispo. Precisamos de um bispo em Kirtland. Vamos descobrir quem será esse bispo. Descobriremos quais são seus deveres. Aprenderemos um pouco sobre como a responsabilidade e a consagração funcionam juntas. Essa sessão 72, é na verdade uma compilação de 3 revelações diferentes para os elders e membros que estavam reunidos com Joseph e Sidney nesse dia. A primeira parte, mais ou menos dos versículos 1 a 8, fala sobre a importância de um bispo a quem cada mordomo possa prestar contas de sua mordomia. É necessário um bispo para ser um rosto de prestação de contas, para que prestemos contas ao Senhor de como estamos usando nossas mordomias. Na primeira parte, ele nomeia quem será esse novo bispo. É Newell Whitney, que já conhecemos e a quem amamos. Reconhecemos que é um homem sábio e fiel, com um forte testemunho do Evangelho e um amor por Joseph, o guardião do armazém em Kirtland, que agora se tornará um armazém para os santos. Em seguida, nos versículos 9 a 23, os deveres do bispo de Newell são definidos para manter o armazém, para receber e distribuir as propriedades consagradas de modo que todas as necessidades dos santos possam ser atendidas. Os elders que estão pregando e os que estão trabalhando na publicação das revelações são todos parte dessa história de consagração. E, finalmente, o final desses últimos versículos, versículos 24 a 26, ajuda os santos a entender como a migração de Kirtland para Sião pode ser feita de forma ordenada. Como já falamos, Sião era apenas uma semente nesse ponto, um pequeno povoado incipiente, e ficaria sobrecarregada com as necessidades se grandes congregações de santos se reunissem ali. Isso precisa acontecer de forma lenta e ordenada. O Senhor lhes ensina como isso deve ocorrer. Portanto, isso é uma espécie de visão panorâmica. O que temos aqui na sessão 72, para mim, acima de tudo, o que se destaca nessa sessão são os ensinamentos sobre consagração. Adoro o princípio da consagração. Realmente passei a entendê-lo de uma forma mais rica nos últimos anos, em grande parte como resultado da leitura do trabalho de 2 estudiosos que sei que já participaram do podcast antes. Steve Harper e Joseph Spencer. Cada um deles refletiu profundamente sobre a consagração como uma prática histórica, no caso de Steve, e como um conceito teológico, no caso de Joe. Aprendi muito com os 2, e se não se importarem, gostaria de compartilhar com vocês como entendo o que é consagração antes de mergulharmos nos detalhes desses versículos. A consagração, como eu a entendo, é uma série de 2 ações. A primeira ação é entregar nossa propriedade, tudo o que temos e somos diante do Senhor e colocá-la aos pés do bispo. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é tomar a propriedade consagrada novamente como nossa mordomia. Há uma doação de tudo o que somos e temos. Há um recebimento dessas coisas como uma mordomia. Quando comecei, eu tinha propriedades. Tinha coisas que me pertenciam. Tinha coisas que eram minhas e que eu possuía. Eu as deixei. Quando as pego novamente, quando recebo minha mordomia, elas não são mais o que eram. Não são mais posses ou propriedades. Agora eu os tenho não como proprietário, mas como mordomo. E o que mais me surpreendeu foi quando o Dr. Harper me ajudou a entender que, muitas vezes, seriam exatamente as mesmas coisas. Digamos que eu seja um santo e queira me consagrar e esteja pronto para viver a lei da consagração.
Tenho algumas mesas, cadeiras, alguns móveis de quarto, e os levo ao armazém do bispo e os consagro. Eu os dediquei à igreja. Coloquei-os diante do Senhor, diante do bispo. Ele os recebe como minha oferta consagrada. Depois, tenho que voltar para casa, mas adivinhe só. Ainda preciso de uma mesa e cadeiras, e ainda preciso de uma cama para dormir. Ainda vou precisar dessas coisas. Esses mesmos itens agora me serão devolvidos pelo bispo, mas em vez de tê-los como posse, como algo que possuo e posso fazer o que quiser com eles, agora os tenho como mordomia. Estou cuidando deles. Elas pertencem ao Senhor, mas estou cuidando delas e estou usando-as não apenas para o meu próprio bem e minhas próprias necessidades, mas para o bem de toda a minha comunidade, para o bem de Sião. É a mesma mesa e cadeiras, é a mesma cama, é a mesma casa, os mesmos móveis, mas tudo mudou. Meu relacionamento com esses objetos foi 100% transformado. Quem eu sou também mudou. Não sou mais um proprietário soberano que está no comando de todas essas coisas e pode dispor delas como quiser. Em vez disso, sou um cuidador. Estou cuidando de algo precioso que pertence a outra pessoa. Eu estava tentando explicar isso ao meu filho. Estávamos conversando sobre isso recentemente. Ele é um adolescente. Eu estava tentando pensar em uma maneira de explicar a ele o que significa essa mudança, como é ser um administrador em vez de um proprietário. Dei a ele este experimento mental. Ele tem um primo, Jacó, que tem um carro muito legal. É como um Acura todo equipado. Ele colocou toda essa iluminação legal na parte de baixo. É lindo, é simplesmente o carro mais legal de todos. Miles, meu filho, tem um Honda Fit velho e quebrado, ele é um viciado. Eu disse, imagine que Jacob está indo em sua missão. Seu primo está indo para a missão dele. Ele precisa de alguém para cuidar de seu carro enquanto estiver fora. Ele veio até você, Miles, e disse, Miles, você poderia cuidar do meu carro? Você pode ficar com ele. Pode usá-lo enquanto eu estiver em minha missão, mas quero que alguém se encarregue dele, cuide dele e se responsabilize por ele enquanto eu estiver fora. Você estaria disposto a fazer isso? Miles disse que sim, com certeza. Eu preferiria muito mais dirigir esse carro legal do que o meu carro velho, e perguntei a ele, como você acha que trataria o carro do Jacob de forma diferente do seu próprio carro? A sensação de dirigir esse carro seria diferente? Como você lidaria com ele de forma diferente? Ele pensou um pouco e disse, bem, acho que eu teria muito mais cuidado com o carro porque o Jacob vai voltar da missão e esse carro não é meu. Será que quero prestar contas a Jacob e me certificar de que cuido bem do carro dele, provavelmente até mais do que faria com o meu próprio carro? Porque não sou realmente responsável perante ninguém por meus próprios bens, mas quando sou responsável perante outra pessoa por seus bens, vou cuidar muito bem deles. Eu perguntei, e se, enquanto você estivesse cuidando do carro do Jacob, um de nossos outros primos precisasse de um carro e viesse até você e dissesse, eu posso usar o carro do Jacob por um tempinho? Como você acha que reagiria a isso? Ele disse, bem, eu provavelmente sentiria que tenho de emprestá-lo a eles, porque o carro não é realmente meu. E sei que Jacob, se ele o emprestasse a mim, também iria querer que eu o emprestasse ao outro primo. Eu me certificaria de que eles tivessem cuidado com o carro, mas provavelmente sentiria que precisaria usá-lo para o bem de toda a família, porque o carro não é só meu. É o carro da família que Jacob está nos deixando usar. Portanto, eu provavelmente seria mais generoso com ele. Eu o fiz pensar em todas as maneiras pelas quais nosso relacionamento com um objeto muda. Quando pensamos nele, não como nossa posse, mas como nossa administração. Somos mais cuidadosos, cuidamos melhor dele, somos mais generosos com ele. Talvez o mais importante seja o fato de pensarmos em nós mesmos de forma diferente. Em vez de pensar, sou um cara incrível e tenho um carro incrível, e esse carro incrível me torna melhor do que aquele cara ali que tem um carro idiota. Não podemos pensar em nós mesmos dessa forma, certo? Porque eu não sou o proprietário daquele carro. Estou cuidando dele. Isso nos nivela e nos incentiva a não nos identificarmos com nossas posses, de uma forma que nos torne orgulhosos ou que nos faça sentir que somos melhores do que outra pessoa porque temos mais do que ela. Dessa forma, vejo a consagração não apenas como uma ordem econômica, mas talvez até mesmo como uma ordem espiritual. É uma forma de vivermos juntos em amor, mutualidade e igualdade. E a maneira como nos relacionamos com nossas posses e as usamos para o bem da comunidade é importante, mas essa é apenas uma parte dela.
O que realmente importa é como eu me entendo em relação aos meus irmãos e irmãs, ao meu Senhor. Talvez seja por isso que Leí diz a Jacó e também ao segundo Nefe que também podemos consagrar nossas aflições. Não consagramos apenas propriedades, mas consagramos nossas aflições. Imaginei o que aconteceria se eu entrasse na loja de Newell Whitney e dissesse: Irmão Whitney, estou aqui para consagrar. Quero lhe dar todas as minhas dores de cabeça, todas as minhas aflições. Estou aqui para consagrar isso. Bem, talvez ele me olhasse como se eu fosse um pouco estranho e se perguntasse o que estou fazendo, mas acho que se ele pensasse um pouco mais, talvez entendesse onde quero chegar, que podemos consagrar nossas aflições quando as entregamos. Não nos identificamos mais com elas como algo que me define ou algo que me diferencia. Em vez disso, eu me aproprio dessas mesmas aflições, desses mesmos problemas e desafios. Mas agora, como administrador, penso em como essas aflições e esses desafios, essas lutas pelas quais estou passando, podem abençoar minha comunidade. Existe alguma maneira de eu usá-las e guardá-las como uma mordomia e uma dádiva que possa edificar Sião? Talvez com essas lutas, eu possa aprender a ter empatia, a ter misericórdia. Posso aprender a ter compreensão e amor que posso oferecer a meus irmãos e irmãs e que posso usar para edificar Sião em minha ala. Realmente pode haver maneiras de consagrarmos nossas aflições, assim como eu consagraria minha propriedade. E tudo isso porque, em última análise, a consagração é uma prática espiritual. É um convênio espiritual e muda quem eu sou, como me relaciono com outras pessoas. Eu estava sentado aqui tentando pensar em um sinônimo para steward. Você disse um zelador. Gosto muito da ideia de que estou cuidando dele. Não sou mais o dono. Gosto muito do que você disse sobre a identificação com suas posses. O Senhor está nos aproximando do que Alma disse a Corianton. Você não pode carregá-los com você. Elas não são realmente suas. A terra é do Senhor e a sua plenitude. Chegará um momento em que, se formos definidos por nossas posses, perderemos todas elas. Lembro-me de alguém dizer que as únicas coisas que você realmente pode levar consigo são seu caráter, sua inteligência e seus relacionamentos. Eu incluiria aí, é claro, o testemunho. Porque trabalhamos tanto por coisas que não podemos levar conosco, às vezes às custas das que podemos levar, o que é uma ótima pergunta. Sim, onde estiver seu tesouro, aí também estará seu coração. Onde nos identificamos, é aí que colocaremos nossa energia, e se nos identificarmos como proprietários e possuidores de bens, é aí que colocaremos nossa energia. Essas coisas não podem vir conosco. Em vez disso, se nos identificarmos como zeladores e administradores de Sião, que constroem relacionamentos, que constroem caráter, que constroem um relacionamento com Deus acima de tudo, isso virá comigo e pode vir comigo. Rosalinde, quando você e eu estávamos discutindo a preparação do podcast para o seu episódio, falamos sobre ajudar aqueles que estão sofrendo. Temos ouvintes em todo o mundo que adoramos e, John, pensamos nisso o tempo todo. Como podemos compartilhar algo? O que podemos compartilhar? O que podemos fazer para aliviar a dor de alguém? O que você acabou de compartilhar sobre ser um administrador de suas próprias provações e dizer, como isso pode beneficiar minha comunidade? Vocês dois leram Viktor Frankl, A Busca de um Homem por Significado. Lá está ele, em um campo de concentração, sofrendo. Acho que tanto quanto qualquer ser humano poderia sofrer por ter sido tirado de sua família e pela forma como foi tratado. Então ele disse que eu tinha que encontrar significado em meu sofrimento. Eu tinha que encontrar um propósito em meu sofrimento, e ele escreveu isso. Ele disse que o sofrimento deixa de ser sofrimento. No momento ele encontra um significado. Tantos nós sofremos, não é necessariamente o sofrimento que é tão doloroso, é a ideia de que isso é desnecessário. Isso está fazendo algo por mim? Rosalinde, o que você acabou de ensinar é que seria estranho ir ao armazém do bispo e dizer, aqui está todo o meu sofrimento. Mas quando alguém presta testemunho em uma reunião de jejum e testemunho, você sabe que essa pessoa sofreu. É quase uma consagração.
não é? É quase uma consagração, não é? Que eles estão entregando as lições desse sofrimento, o testemunho e a fé desse sofrimento a todos nós. Sim, já estive nos dois lados disso. Quando fui eu quem estava sofrendo, fez toda a diferença pensar que algo bonito pode resultar disso. Posso servir a alguém, posso tocar alguém, posso ajudar alguém. Algo útil e belo pode vir dessa experiência que parece cinzas. Tem gosto de cinzas na minha boca. E por outro lado, quando alguém vem até mim com abertura, vulnerabilidade e disposição para compartilhar o que está passando, sinto-me muito apoiado. Isso faz com que eu me sinta confiante. Sei que quando o próximo problema surgir em minha vida, essa pessoa é uma pessoa segura a quem posso recorrer. Sei que eles me receberão e receberão meus sofrimentos. Eu aprecio e valorizo isso. Eu os recebo da maneira que estamos falando. Recebo quando alguém vem até mim e compartilha comigo suas aflições. É muito fortalecedor porque nos mostra que todos têm algo a consagrar na sessão 72, pois os santos estão aprendendo pouco a pouco sobre como será a consagração e como ela funcionará. O Senhor realmente enfatiza aqui que a consagração tem a ver com generosidade, com responsabilidade e com o florescimento mútuo de todos nós. Eu gostaria de ver alguns versículos aqui e talvez os versículos 10, 11 e 12 na sessão 72. Portanto, este é o dever do bispo: guardar o armazém do Senhor para receber os fundos da igreja nesta parte da vinha, prestar contas dos presbíteros como foi ordenado anteriormente e administrar suas necessidades. Quem pagará por aquilo que eles recebem? Eis a palavra novamente. Receber o recebimento como parte da consagração, na medida em que tiverem com o que pagar, para que isso também seja consagrado para o bem da igreja, para os pobres e necessitados. O Senhor está explicando a eles aqui que todos podem doar, todo mundo tem algo para dar, todo mundo tem algo para receber. Eu servia na minha ala como líder do serviço de compaixão. Isso me deixa triste porque não sei se esse é um chamado que existe mais na sociedade de socorro, mas antigamente a líder de serviço de compaixão era a pessoa que coordenava todo o serviço que a sociedade de socorro prestava. Certificava-se de que as pessoas estavam recebendo refeições quando precisavam e coordenava as inscrições. De certa forma, isso poderia ser visto como um chamado puramente administrativo. Era preciso fazer muitos arranjos logísticos e garantir que as coisas acontecessem no momento certo e da maneira certa. Mas eu tinha uma amiga, a irmã Orgel, Márcia Orgel, que me ensinou algo que nunca esquecerei depois de ter enviado alguns desses e-mails, nos quais eu enviava uma folha de inscrição dizendo: por favor, inscreva-se para as refeições ou para ser babá ou venha para este projeto de serviço. Ela muito gentilmente me chamou de lado, disse: tenho uma sugestão para você. Gostaria de saber o que aconteceria se você reconhecesse no site todos os e-mails ou comunicações que enviar, dizendo que todos podem servir de alguma forma, porque temos irmãs que não poderão oferecer uma refeição, temos irmãs que não podem ser babás dos filhos de alguém, elas não podem ir ao projeto de serviço, quer tenham recursos limitados, energia limitada ou problemas de saúde. Talvez elas não consigam servir dessas maneiras típicas, e eu me pergunto se elas se sentirão excluídas por não poderem servir, certo? Não fazem realmente parte da sociedade de socorro. E se você incluísse em cada pedido de serviço algo como: reconhecemos e lembramos que uma oração, um sorriso e uma palavra gentil são atos preciosos de serviço que nos fortalecem como comunidade e como sociedade de socorro. Isso me comoveu muito. E pela primeira vez, pensei em como me sentiria se eu fizesse parte da sociedade de socorro, mas não pudesse participar de nenhum desses projetos de serviço e sentisse que não tinha nada a oferecer. Daquela época em diante, sempre tentei reconhecer que todos nós temos algo que podemos consagrar. Talvez você seja um guerreiro da oração. Você pode enviar as orações mais poderosas para as irmãs de nossa sociedade de socorro que precisam delas. Talvez você possa dar um sorriso. Talvez você possa escrever um bilhete. Todas essas são formas valiosas, necessárias e cruciais de consagração e não menos importantes do que os atos de serviço físico que alguns de nós podem prestar. Se você é uma pessoa capaz de doar seus recursos, seu tempo e sua energia física, então precisamos disso também, mas todos têm algo que podem consagrar. Adoro que você esteja equiparando isso
ao Armazém do Bispo, porque acredito que o Armazém do Bispo não se limita a latas de pêssegos da marca Desiree, mas são todos os talentos de toda a família da ala, coisas que eles podem fazer. Você acabou de falar que há pessoas que talvez tenham o dom de ouvir ou o dom de escrever um cartão de agradecimento e que talvez não consigam tirar os halteres do porão, mas talvez sejam muito boas em algumas dessas outras coisas. Gosto de pensar que o bispo armazena todo o tempo e os talentos de todos na ala que podem ser usados. Não é apenas um lugar, é o conjunto de todos os dons e experiências que todos os membros de nossa ala tiveram e que podem abençoar outras pessoas. Exatamente. Assim como há muitas maneiras de doar, há também muitas formas de pobreza, muitas formas de necessidade. É claro que a pobreza material é uma das mais urgentes. Acho que temos uma obrigação especial em Sião de atender aos pobres e necessitados. Há outros tipos de pobreza. Há um tipo de pobreza social. Alguém que não tem muitos amigos ou muitas conexões ou muitos recursos neste mundo em que vivemos agora, que está cada vez mais desconectado e digitalizado. Cada vez mais pessoas estão experimentando formas de pobreza social em que o que elas realmente precisam é de um amigo. O livro de Mormon fala sobre pobreza educacional, desigualdade educacional. Isso foi algo que meu amigo Daniel Becerra me apontou. Eu nunca havia notado no capítulo 6 do terceiro Nefe, mas quando os nefitas estão em sua descida final, em direção às calamidades que os atingirão, diz que as pessoas começaram a ser distinguidas por suas posições, de acordo com suas chances de aprender. Alguns eram ignorantes por causa de sua pobreza. Outros recebiam grande aprendizado por causa de suas riquezas. Existe a pobreza educacional. Há muitos tipos diferentes de pobreza. Há muitos tipos diferentes de recursos que podem ser consagrados para atender a essas necessidades. Talvez uma sábia presidente da Sociedade de Socorro saiba de uma irmã que acabou de sofrer um aborto espontâneo. Um aborto espontâneo é um tipo de perda muito difícil porque não é visível. Às vezes é muito pessoal, mas talvez ela saiba de outra irmã da ala que passou recentemente pelo mesmo tipo de perda. Talvez ela possa sabiamente colocar essa forma de pobreza espiritual e essa forma de consagração espiritual juntas. A irmã, com experiência, pode ministrar e atender às necessidades da irmã que está sofrendo. Assim como você disse, John, o armazém do bispo, do qual nossos presidentes da Sociedade de Socorro também se valem valentemente, é muito maior do que um lugar, do que um supermercado, do que os fundos das ofertas de jejum do dízimo. Ele incorpora tudo o que temos para dar, inclusive as coisas mais difíceis. A seguir, na segunda parte deste episódio. Tenho uma boa noção de quanto um livro pode me dizer se valerá a pena voltar a ele. Tenho aqueles livros que quero ler de novo, porque sei que haverá algo mais ali, e há aqueles que lemos uma vez e são ótimos. A partir daí, você segue em frente. O livro de Mormon é um livro que nunca me decepcionou mais do que qualquer outro texto que já encontrei ou no qual já passei algum tempo. O livro de Mormon retribui.